Olá, caros magistas, amantes do ocultismo, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Tiago Souza e esse vídeo hoje, pessoal, para mim vai ser um vídeo muito especial, porque muitos de vocês já me pediram para poder estar fazendo, né, algum vídeo, contando um pouco da minha história, de como eu cheguei até o ocultismo, de como eu cheguei até na magia. Pois bem, pessoal, para eu iniciar esse vídeo, né, eu tenho que contar um pouco da minha trajetória, voltando lá atrás, desde a época da minha infância, porque eu sempre fui uma pessoa, né, uma criança, digamos assim, que gostava de histórias de terror, gostava muito de ouvir histórias sobre terror contada por meus tios, contada pelo meu avô até então, né? Quando eles se reuniam muito na casa da minha avó, sempre rolava essas histórias, né? De locais assim remotos, onde eles moravam, ainda bem no interior, na roça, né? De locais meio que assombrados, né? Eu lembro muito de uma história onde meu avô contava que em determinada parte, né, da fazenda, né, onde ele morou, onde meus tios morou, que em determinada hora do dia, né, ali você não conseguia mais passar, porque começava a cair sobre você uma chuva de pedras muito forte, entendeu? Era só começar a escurecer, né, começava a cair essa chuva de pedras e ninguém sabia explicar o motivo, né? E eu ficava fascinado com aquelas histórias, né? Eu sempre gostei muito daquelas brincadeiras, tipo brincadeira do copo, né, que você tinha que arrastar o copo, a própria a brincadeira do compasso, né? Eu acho que hoje em dia não é muito mais, né, utilizada. As crianças, né, já não fazem mais essas práticas, até porque os tempos mudaram, né? Estamos na era digital, celular, videogames e por aí vai. Eu acho que eles não têm muito mais interesse, né, nesse tipo de brincadeira, né? Posteriormente a isso, eu um pouco mais velho, gostava muito do tabuleiro Ouija, né? Eu tive acesso a um tabuleiro Ouija através de um irmão mais velho de um amigo meu, já na época já do ginásio, né? Ali por volta dos 10, 12 anos de idade, né? Eu lembro que a gente ia para a casa dele, né? Fazia essas brincadeiras com o tabuleiro Ouija, né? E tudo mais. Enfim, pessoal, sempre gostei muito de filmes de terror, né? Desde a infância. Eu me lembro com 5, 6 anos de idade, na época, assistindo filmes do Fred Krueger, filmes do Halloween, né? Filmes do Chuck, aqueles primeiros filmes, né? Ali do final dos anos 80. Um filme que eu sempre gostei muito também foi Madrugada dos Mortos, aquele filme do Hellraiser, né? Eu não lembro o nome do título dele agora, no momento, mas era do Hellraiser, né? Que era uma figura emblemática. Enfim, pessoal, desde a minha infância, né? Eu já gostava desses assuntos, né? Já gostava de interagir sobre esses assuntos. Pois bem, eu fui crescendo, né? Fui tendo contato com outras pessoas, né? E foi tendo contato com pessoas, né? Que frequentavam outras religiões. Eu vim de família católica, né? Criado numa família católica e tudo mais, né? Mas com o passar do tempo, eu fui tendo contato com pessoas, né? Da Umbanda, né? Fui tendo contato com pessoas do Espiritismo e por aí vai. E essas histórias, né, esses relatos que eles iam me passando, sempre foram abrindo mais ainda a minha mente, né, para o desconhecido, né, para práticas ocultas, né, que até então eram meio que um tabu na minha família, né. Na minha família ali teve poucas pessoas que não seguiram a religião católica. Tive alguns tios que frequentavam já o espiritismo, mas não comentavam muito sobre, né, o que eles acreditavam. Eu acho que nem praticante mesmo eles eram, né, não eram muito de frequentar centros espíritas. E eu fui tendo mais contato com essas pessoas de fora da minha família, né, com familiares de amigos meus, com pessoas, né, da escola que eu frequentava, né, que já era de outras religiões, né, e conversando com essas pessoas, né, sempre me foi despertando a curiosidade, né, em religiões, né.
a conhecendo outras religiões, outras formas de pensamento, como eles encaravam determinadas situações em relação tanto à vida como à morte em si, o que eles achavam sobre isso, né? E de fato, né, eu fui crescendo, né, tendo em mente que aquilo que já haviam me contado dentro da igreja, né, aquilo tudo já não era mais necessário para mim. Eu ainda ficava com muitas dúvidas sobre determinadas coisas, né, que os livros, padres já não conseguiriam mais me responder. Pois bem, pessoal, eu lembro também de uma fase também da minha vida, ali já no começo ali dos anos 2000, né, onde a gente já vai começando a ter acesso à internet, né? A internet começou a se popularizar, pelo menos aqui para mim, na minha cidade, ali no começo dos anos 2000, por volta de 2003, 2004, 2005, foi onde as pessoas começaram a comprar seus primeiros computadores, né, e ter acesso à internet, né. Eu lembro que existia grupos, né, e fóruns específicos. Eu lembro que tinha muito, quem é da minha idade, assim, quem passou dos 30, vai lembrar do chat do UOL, né? Esses chats que tinham antigamente na internet, onde você ia convivendo, né? Ia conversando com várias pessoas, né? Depois veio o Orkut, né? Quem lembra do Orkut aí também vai saber de grupos, né? De comunidades dentro do Orkut, né? De assuntos mais voltados ao ocultismo, né? A magia especificamente. Então, ali por volta ali do meu na adolescência, ali no começo da fase adulta, né, eu já fui tendo ainda mais contato, né, com pessoas de fora, né, que já eram membros de sociedades, eram membros de outras religiões que já estavam também iniciando, né, as suas práticas dentro da magia, né, práticas do ocultismo. E isso despertava mais ainda, né, a minha admiração por esse mundo, né? Era um mundo que até então para mim era desconhecido, né? Eu lia muito já, mas eu não tinha contato com pessoas que frequentavam de fato, faziam seus ciclos e por aí vai. Até que eu conheci uma pessoa aqui da minha cidade mesmo, né? É uma pessoa que ali no final da minha adolescência, né, no começo da minha fase adulta, essa pessoa era membro da Wicca, né? Ela era da Wicca, ela fazia suas práticas em casa mesmo, né? E aquilo foi despertando minha curiosidade, né? Aquelas práticas envolvendo ervas, né? Prática envolvendo cristais, né? Que ela fazia, né? Trabalhos já, ela já era uma pessoa que já começou a fazer seus trabalhos para outras pessoas, né? Pois bem, eu tive muito contato com essa pessoa, né? E ela foi me explicando muitas coisas. Ela foi me falando muito sobre Hecate, né? Que era a deusa para ela, que ela já venerava naquela época, né? E isso foi abrindo outras portas para mim, né? A partir daí eu já fui conhecendo também muito intermédio, né? De Raul Seixas e Paulo Coelho, Telemann, né? Quando eu conheci sobre Telemann, né, quando eu comecei a ler mais sobre Telemann, de certa forma isso foi um divisor de águas na minha vida, né, até porque eu era muito fã, né, de Raul Seixas. Era não, ainda sou muito fã de Raul Seixas, né, das músicas, né, envolvendo a sociedade alternativa, né, livros do Paulo Coelho e por aí vai, já li muitos livros de Paulo Coelho, né, e a Telemann, né, despertou muito meu interesse pelo ocultismo, ainda mais, né. Cheguei, né, a ser membro, né, de alguns grupos que falavam só sobre Telemann, né. Isso ainda ali no comecinho dos anos 2000, por volta de 2005, por volta de 2006, né. Aí eu fui descobrindo outras pessoas, né, aqui da minha cidade mesmo, que tinham interesse em comum, né, por esses assuntos, né. Ah, já no começo ali do ano de 2010, né, eu já fui fazendo parte de grupos, a gente já foi montando grupos de estudo, né, com pessoas que a gente já tinha uma certa afinidade, né, que até então era meio que um tabu, né, não eram muitas pessoas que você conhecia, né, que tinham interesse pelo esse assunto, né. Aí a gente foi fazendo grupos, né, de estudos,
A gente começou a ter acesso mais fácil a livros, né, naquela época, em fóruns, em grupos pela internet, né? A gente já baixava livros, né? Até porque livros físicos mesmo já era um pouco mais complicado de se adquirir, né? E a gente começou a ter acesso a PDFs, né? Alguns livros assim que falavam sobre esses assuntos, né? Na prática, e isso despertava muito o nosso interesse, né? Até que veio, né, a virada mesmo, né? Quando eu comecei a praticar os meus próprios ritos, né? Isso antes da magia cerimonial, né? Era um pouco assim da Wicca, né? Um pouco da bruxaria, né? De magia natural, né? Que eram as coisas que eu conseguiria ter acesso naquele momento, entendeu? Eu já não tinha acesso ainda à magia cerimonial como um todo, né? A prática da magia angelical, isso só me veio muito tempo depois, né? A Goécia mesmo, eu já lia sobre um pouco sobre Goécia, né? Mas ainda não tinha conhecimento sobre a prática. Pois bem, pessoal, aí o tempo foi passando, né? Já fui chegando na fase adulta, já tinha meu trabalho, já era estabelecido, né? Sempre gostei de trabalhar com comércio, né? Trabalhei em algumas fábricas também, né? E de certa forma você vai tendo contato com outras pessoas, né? Até que eu conheci um rapaz que já era praticante já de magia, né? E já era já da parte da magia cerimonial, né? Já estava na magia cerimonial, né? Ele já teve contato com anjos, arcanjos, ele já trabalhava na Goécia, né? Então, pedi para ele fazer alguns trabalhos para mim, né? E foram resultados muito bons, né? Tive resultados muito bons através dessa pessoa. Ele me ajudou bastante em determinadas questões, até que me veio aquele estalo da mente que, bom, eu já tenho conhecimento já da área, né? Já tinha grupo de estudos, a gente já tinha montado grupos de estudo. Então, chegou a hora em si, né, de eu começar a partir para a prática, de tirar tudo aquilo que eu já tinha estudado da cabeça e já colocar tudo em prática, né? E pois bem, pessoal, fui começando na magia cerimonial, né? Fui trabalhando ali na magia cerimonial. No começo eu estava meio indeciso se eu ia para magia voltada a Telemann, né? Como eu já havia estudado, como eu já tinha interesse, né? Até então já estava conhecendo as obras de Aleister Crowley, né? Já conhecia já um pouco da Golden Dawn, né? Dos praticantes da Golden Dawn e por aí vai. Aí no começo eu fiquei na dúvida, né? Em qual área que eu deveria, né? Começar a parte prática dos meus estudos que eu havia feito, né? E me veio, né? A magia cerimonial, né? Mais voltada à parte angélica, né? Angelical, por quê? Porque seria uma prática um pouco mais fácil de se fazer. Fácil entre aspas, né? Tudo tem seu conhecimento, né? A gente a gente tem o conhecimento, precisa do conhecimento para colocar aquilo em prática, né? E a magia angelical, através desse rapaz que eu comentei com vocês, né? Ele já era praticante, né? E aquilo lá foi meio que um estalo na minha cabeça. Bom, eu acredito que eu devo partir então para a magia angelical, né? Aí comecei a ter contatos, né, com livros, com hermetismo, com a cabala, né, que foi algo também que foi um divisor de águas na minha vida. Ter estudado também a cabala, estudado sobre hermetismo, né, foi muito interessante, foi muito fundamental na minha vida também, porque aquilo que eu falei para vocês lá atrás, que as religiões, né, não conseguiam me explicar, né, e durante esse período eu tive um período de transição da Igreja Católica para o Espiritismo, né, e de fato, né, esse período de transição, né, eu tinha muitas dúvidas ainda de algumas coisas, né, e no espiritismo mesmo, eu comecei a me desenvolver a parte mediúnica, né? Eu comecei a frequentar, né, as mesas, né, de grupos, né? E eu tive uma pessoa que foi fundamental na minha vida, né, que era uma praticante já era membro do espiritismo há muito tempo, né? E ela ajudou demais no meu desenvolvimento mediúnico, na parte de intuição, do contato, né, com
com seres mesmo, né, que até então eu viria trabalhar, né, mas naquela época era apenas, né, contato com espíritos, né, desencarnados. E isso me ajudou demais, né, me ajudou muito, foi fundamental para mim, né, nessa caminhada. Então, cheguei na prática, né, da magia cerimonial, aí eu fui caindo, né, e tendo mais gosto por estudos, né, por grimórios, né, Ars Goécia, Cravículas de Salomão foi fundamental na minha vida, Manual da Cabala Prática, né. Então, livros e mais livros foram chegando até mim, né. Fui tendo contato com os olímpicos, né, com os espíritos olímpicos, com a magia angelical, daí eu parti para a Goécia, magia planetária, né? E não pretendo parar, pessoal, né? Eu coloquei como metas para mim agora trabalhar também mais na magia egípcia, né? Que é algo que eu tenho muita vontade de conhecer, muito por conta da Telema, né? Que eu falei para vocês lá atrás, né? Que era o meu interesse. Telema mesmo, eu tenho interesse futuramente em trabalhar com Telema, né? Estudar um pouco mais a fundo e praticar Telema, né? Tenho muito interesse também agora. Eu comecei uns estudos mais voltados ao Voodoo, né? Quem me segue nas redes sociais viu que eu postei recentemente um rito que eu fiz, né? Coloquei as coisas dentro de um pratinho, coloquei ali um pouco de açúcar, coloquei algumas coisas ali, que foi algo que eu comecei a praticar na área do Voodoo, né? Quero praticar mais. Enfim, pessoal, o estudo, né? Eu creio que eu não devo parar, né? Tem outras coisas ainda para estudar, tenho muito, né, a que me desenvolver, é claro, né, mas eu posso me dizer, né, eu posso dizer que hoje eu me sinto realizado, né, e muitas das dúvidas que eu tinha sobre mim mesmo, né, sobre coisas sobre mim mesmo, hoje eu creio que através da magia, né, como um todo, tenho muitas das respostas que eu buscava, né, muito também pela magia angelical, né, pelo contato com os anjos, né, muito por conta também da Goécia, né, do sistema qual eu trabalho da Goécia. Enfim, pessoal, vocês que estão iniciando nessa jornada, né, um conselho que eu daria para vocês é não pular etapas, né? Tem muita gente que está começando agora, né, e tem um caminho para percorrer, na verdade. Então, eu falo para vocês não pular as etapas, pois os meus estudos, eu comecei lá atrás, né? Isso tem mais de 10 anos, 15 anos, né? De uns 3, 4 anos para cá que eu comecei a colocar em prática, na verdade, né? Que eu comecei a praticar. Então, não caiam, né? Direto na parte de prática se vocês não têm um conhecimento, entendeu? Se vocês não têm um estudo daquilo. Eu aconselho muito vocês a trabalhar a magia elemental também, conhecer os 4 elementos, os vícios e as virtudes de cada elemento, entendeu? É um processo muito interessante de autoconhecimento também. Quais são seus vícios, o que você pode corrigir, né? Quais são as suas virtudes, o que você pode melhorar e equilibrar, né? Dentro da magia elemental. Então, não pule etapas, pessoal. O desenvolvimento de vocês vai ser gradual, assim como o meu desenvolvimento foi gradual, né? Se eu já tinha interesse lá atrás, como eu falei para vocês, né? Eu meio que fui, de certa forma, encaminhado, né? Para esse, para esse caminho dentro da magia, né? Posteriormente também, né? Eu fui tendo acesso a oráculos, né? E vi que em vidas passadas também já trabalhava com magia, fazia práticas disso no passado e estou dando meio que uma continuidade, né? Nesse presente momento. Então, pessoal, meio que se eu for fazer um resumo, é claro, tem muito e muito mais coisas que eu poderia estar falando aqui, mas eu vou estar abordando mais isso, né, em mais detalhes em vídeos futuros, né? Mas, a grosso modo, esse foi meu caminhar dentro da magia até chegar ao presente momento, pessoal, né? Então, muitos de vocês já estavam me cobrando esse vídeo, né? E eu resolvi trazer aqui para vocês hoje um pouco da minha história, tá bom? Aí eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, deixem os seus comentários aqui abaixo, que eu vou estar lendo cada um deles, tá bom? Eu quero saber como foi a caminhada de vocês também, se foi semelhante à minha, se foi algo gradual também, né? Se foi um processo que vocês foram passando, né?
até chegar nesse caminho, certo? Eu vou estar lendo cada comentário de vocês, vou estar respondendo cada um de vocês, tá joia? Deixe seus comentários abaixo e fiquem todos na paz de Adonai. Um abraço a todos.